Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 6 de dezembro de 2024, 21h06. Um feliz sábado para todos, né? Um Shabbat Shalom para todos, que Deus abençoe cada um, né? Nós sabemos que esse não é exatamente o sábado do Senhor, mas, né, convencionalmente, pelo calendário que nós temos em mãos, e também Israel guarda hoje esse sábado. Nós sabemos que na nova terra será tudo diferente, né? Será tudo como era no Éden. Então vamos aguardar, né? Enquanto isso nós vamos celebrando aqui, né? Vamos guardando o dia, o sétimo dia, o dia do Senhor, né? Vamos como é que diz? Buscando a face do Senhor. Paz, Vânia, né? Buscando a face do Senhor, tirar um dia para a gente meditar na palavra, um pouco mais do que a gente já medita durante todo o dia, porque todo dia é dia de louvor, né? Todo dia é dia de adorar o Senhor, né? Paz, Rose. Todo dia a gente adora o Senhor, entendeu? Só que o sábado a gente faz algo a mais, né? A gente tenta parar, entendeu? Para que, boa noite, Aline, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Shalom, feliz sábado para você também, Andréia. Gente, eu não sei nem como que tá meu cabelo, mas tá bom, tá aí, tá bom. Gente, quanta notícia, né? Parece que é um ribombar de notícias, de acontecimentos, de como é que fala? Não só acontecimentos, mas de descobertas, né? Quanta coisa nós estamos sabendo. Eu não sei vocês, mas a gente fica sabendo de tanta coisa ao mesmo tempo, né? Que a gente fica assim, meu Deus do céu, como nós somos enganados, né? Mas aquele que vive na graça do Pai, né? O Senhor é aquele que começa a desvencilhar a nossa mente, né? A nossa mente. Irmãos, eu não falo para vocês que o calado vence. Deixa eu fazer um comentário aqui, né? É uma coisa aí de fora, mas é uma coisa que pode acontecer com a gente. Vocês, por acaso, viram aquela moça do avião que uma mãe pegou a criança e a criança queria o lugar daquela moça sentada na janelinha do avião, e a moça ali quietinha, ficou quieta, vendo aquele circo todo em volta dela, e ela, ó, de boquinha fechada. Vocês viram aquilo lá? Pois é, aquilo lá é um exemplo para nós, hein? Aquilo ali é um exemplo para nós. O calado vence, entendeu? Exatamente, ela estava em plena capacidade de sossego. Quando eu falo para vocês, irmãos, a gente não pode entrar na pilha dos outros, não. Presta atenção. E vocês viram o que aconteceu com ela agora? Fez uma publicidade para o Magazine Luiza, ó, uma fortuna. Por quê? Porque ela venceu, entendeu? O calado vence, o calado ele, como é que diz? Ele não precisa se justificar, ele deixa o circo pegando fogo, entendeu? Olha só, quem que se danou, quem que se prejudicou foi a moça que fez o barraco, né? Precisou até sair das redes sociais porque o povo estava detonando com ela, né? Olha isso. Então, meu irmão, para você ver uma coisa lá de fora, né, do cotidiano, mas que tá aí acontecendo adoidado. Meus irmãos, nós estamos num tempo de provocação, aonde os filhos das trevas, presta atenção no que eu tô te falando, existe os filhos das trevas, eles estão se pronunciando. Se você não percebeu ainda, você precisa perceber. Não, o tribunal da internet não é fácil. Mas, mediante o tribunal da internet, o que a gente tem que fazer? Ficar de boca fechada. Deixar que as coisas se acomodem para ver quem é quem. Tá entendendo como é que é? E o crente, ele fica esperando no Senhor, porque Deus mostra quem é quem, entendeu? Pelos seus frutos conhece a árvore.
O mundo diz assim, né, o ditado do mundo, né, quem cala consente. Não, o ditado de Deus não é esse. Quem cala confia no poder de Deus, confia que Deus vai fazer a justiça, entendeu? Exatamente, a gente só observa, sabe? A gente só observa. Não é tempo, irmãos, que vocês caírem. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Em trânsito, alguém venha no carro de vocês para tirar satisfação de alguma coisa. Não abram suas bocas. Fiquem quietos. Escuta o que essa moça fez. Essa moça foi sábia. A sabedoria dela foi incrível. O olhar dela calmo, vendo tudo aquilo, ela só olhando. Ela estava no direito dela, ela pagou o lugar, por que ela ia sair de lá? E mesmo que ela não tivesse pago, ela já tinha sentado lá, ela tinha o direito de ficar ali. Entendeu? Exatamente, melhor ter paz do que razão. Porque, meu irmão, presta atenção. Como é que diz? Nós temos que entender que a justiça de Deus, ela não vem no você bater boca. Ela vem no você ficar quieto. A justiça para essa moça veio rapidinho. Deus colocou a justiça ao lado dela rapidinho, entendeu? O povo da internet foi com ela e como é que diz? Então, e paga mais caro pela janela, exatamente. Entenderam? Então, aprendam com ela. Às vezes a gente fala aqui, né, e as pessoas pensam que a gente está falando como é que diz? Para encher linguiça, né? Ou para dizer que a gente tem razão. Não, meu irmão, não é isso não. É sabedoria. É a sabedoria de Deus, entendeu? Essa sabedoria nós vamos pedir. Essa moça, não sei se ela é uma crente, não sei, mas uma moça sábia. Exatamente, Aline, boca fechada. Agora vocês lembram de mim e dela. Em qualquer situação, irmãos, eu tô falando isso sério, em qualquer situação que vocês passarem no trabalho, no trânsito, no ônibus, aonde você estiver, você percebeu, presta atenção, você percebeu que você está sendo provocado, fica de boca fechada. Não entre na provocação. Nós estamos num tempo em que aqueles que estão oriçados com a vinda do anticristo, porque a atmosfera do mundo é a atmosfera dele. E a atmosfera dele deixa essas pessoas que têm facilidade para o mal, deixa essas pessoas em pior situação ainda. Até aqui, quem segurava elas era o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está sendo retirado da terra. Irmãos, eu vou explicar uma coisa para vocês. Presta bastante atenção no que eu vou falar. Inclusive, o que eu vou ler aqui hoje corresponde a isso. No tempo do Velho Testamento, a Antiga Aliança, o Espírito Santo ele estava em determinadas pessoas. Presta atenção. O Espírito Santo não era sobre a terra. Ele era em determinadas pessoas. Ele era com os profetas. Ele era com pessoas especiais que amavam a Deus de uma forma tremenda. Tá? Ele estava sobre essas pessoas. Ele não estava sobre todo o povo. Não. Ele não estava sobre todo o povo de Israel. Não. Ele estava sobre determinadas pessoas. Quando Jesus vem, que ele morre, ele fica com os discípulos, né, por alguns dias, e ele, quando vai para o Monte das Oliveiras, ele fala, quando eu for, vos mandarei o Espírito Santo Consolador, né, que ele vos fará lembrar, ele vai te avisar, né, da justiça, do juízo, aí não lembro agora qual que é o outro, da justiça, do juízo, eu não me lembro agora qual que é o outro. Então ele vai ser o Espírito Consolador. O Espírito Santo está sobre toda a carne. Então, por exemplo, uma pessoa ela vai se matar, ela escuta a voz do Espírito Santo falando com ela. Não faça isso. Não faça isso. O Espírito Santo está sobre toda a população da terra, toda a população da terra.
mas o Espírito Santo está sendo retirado aos poucos. Percebam que a violência aumentou. Percebam que as intrigas aumentaram. Olha o que aconteceu com essa moça, uma intriga do inferno em cima dessa moça. Não sei se ela é uma crente no Senhor, mas se não for, foi uma moça que Deus protegeu ela. Deus protegeu aquela moça dali. Parece que não, mas aquilo ali é a proteção do Senhor. Aquela forma dela ficar quieta, aquilo, meu irmão, foi Deus dando para ela estratégia. Tá entendendo? O Espírito Santo sobre ela. Mas o Espírito Santo já não está mais sobre toda a humanidade. Ele está sendo retirado da terra aos poucos. Por quê? Porque para o espírito do iníquo vir e agraçar a terra, exatamente, blindagem espiritual, para o espírito do maligno agraçar a terra, abraçar a terra toda, o Espírito Santo vai tendo que se retirar. Não tem lugar para os dois. Entendeu? Agora não tem mais lugar para os dois. Então agora é hora do Espírito Santo se retirando e o espírito da maldade, do iníquo, ir agraçando a terra. Agora o Espírito Santo vai sair de tudo? Não. Ele vai estar sobre os filhos de Deus. Não mais sobre toda a população. Não. Ele vai estar agora sobre os filhos de Deus. Por isso, nas cartas de Paulo diz sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? Então a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela perdeu de vez o Espírito Santo na vida dela. O que é blasfêmia com o Espírito Santo? É resistir ao Espírito Santo. Essa é a blasfêmia. A blasfêmia do Espírito Santo é você resistir. O Espírito Santo vem, toca em você. Fulano, não faz isso. Você vai e faz. A segunda vez, o Espírito Santo vem de novo. Paz do Senhor, Joelma. Vem de novo. Você vai e faz. De repente, você tem outra situação. O Espírito Santo te avisa, não faça. Você vai e faz. Isso você está fazendo o quê? Zombando do Espírito Santo de Deus. Você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Você está resistindo a ordem do Espírito Santo. E o que vai acontecer? Ele vai sair. Entendeu? Irmãos, eu falo isso pelo meu ex-marido. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu ainda orava muito por ele. Bom dia, pastoração, seja bem-vinda. Quando eu ainda orava, né, por ele, para que Deus estabelecesse as nossas vidas, nosso casamento, né? E eu já estava naquele ponto assim que eu já não sabia nem o que eu fazia. Foi o dia que o Senhor falou comigo. Ele falou, você precisa sair desse lugar que você tá. Mas você só vai poder sair daqui se você parar de orar por ele. E eu falei, Senhor, como assim? Ele falou, para ele não resta mais nada. Eu já dei eu escutei isso nitidamente aqui, aqui, nesse ouvido, eu escuto nesse ouvido. Eu escuto a voz de Deus nesse ouvido aqui. Você pode achar que a conversa fiada minha, não é. Eu escutei. E o Espírito Santo falava assim comigo, todas as oportunidades que ele tinha que ter já foram dadas, ele rejeitou todas. Ele está jogado no vento. Ele não tem nem a misericórdia mais, ele está no vento. E você precisa parar de orar por ele, porque enquanto você estiver orando por ele, você não pode sair daqui. E eu preciso que você saia daqui. Eu escutei nitidamente. Foi quando eu entrei para dentro de casa, ali daquele casebre que eu estava morando, e falei, Senhor, se a voz que eu ouvi vem da tua parte, confirma para mim na tua palavra o que o Senhor falou comigo ali fora. E eu abri, irmãos, eu abri a Bíblia, essa Bíblia que eu estou aqui na mão, tá? Essa mesma Bíblia que eu estou aqui na minha mão, tá? Eu abri em 6 de Hebreus, se não me engano, versículo 11. Olha aqui, tá até anotado aqui, vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, tá até anotado aqui, ó. O dia que eu fiz a anotação, tá? Diz assim, porque é impossível que os que já uma vez forem iluminados
e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quando eu li essa palavra, e eu tinha acabado de escutar, eu só falei assim para o Senhor: Pai, eu preciso que o Senhor tire o amor que eu sinto por esse homem dentro do meu coração. Eu preciso que o Senhor tire o amor que eu tenho por ele, porque senão eu não vou conseguir cumprir o que o Senhor quer de mim. Eu preciso que o Senhor faça isso por mim. Isso era, irmãos, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. E, né, quando nós somos, né, porque eu já contei para vocês que a gente não dormia, né? A gente passava a noite acordado, mas a gente tirava os cochilos durante o dia, porque você perder uma noite de sono não é brincadeira, e nós ficamos ali durante 9 meses sem dormir de noite. E eu sei que, meus irmãos, eu sempre digo, né? Quando eu adormeci amando e acordei na lembrança. Até o dia de hoje. Eu só me lembro para contar aqui para vocês as coisas que eu passei. Mas eu não tenho mais lembrança nenhuma, sabe? É como se não tivesse passado pela minha vida, entenderam? É como se a minha vida fosse uma vida nova. Eu tenho minhas filhas, tenho meu filho, não sei onde meu filho está. Já vai fazer 17 anos que eu não sei dele. 17 anos que eu não sei dele. Não sei onde está, não sei o que faz. Entenderam? Mas sei que Deus está tomando conta. Então eu lembro por causa disso, né? Mas é uma coisa que passou, é como se eu nunca tivesse me casado, sabe? Ficou assim, nem o rosto eu consigo lembrar mais, entenderam? De tanta obra que Deus fez na minha vida. E naquele dia, quando eu levantei, né, daquele sono, e eu percebi que o meu coração tinha mudado, o meu coração era outro, o meu sentimento era outro, eu me ajoelhei e falei: Senhor, hoje eu estou me casando contigo. Eu não quero saber mais de ninguém na minha vida. Eu quero, tudo que eu tinha que viver, eu já vivi. Agora eu quero viver para ti e contigo. Ser o meu marido, ser o meu pai, ser o meu irmão, seja tudo que eu preciso nessa vida, porque a minha vida é tua daqui para frente. Totalmente sua. E assim eu venho vivendo, irmãos. E digo para você, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A melhor coisa. Porque Deus tem feito obras na minha vida que eu nem acredito. Tem horas que eu olho assim e falo: meu Senhor, que presente do Pai. Que coisa mais maravilhosa o que Deus tem feito por mim. Mas é isso aí, irmãos. Então, aprendam a lição da boca fechada. Entenderam? Aprendam a lição da boca fechada. Dá para você aprender com aquela moça, que eu nem sei o nome dela, e dá para você aprender do tanto que eu falo para você fechar a boca, né? Acho que é a coisa que eu mais falo aqui, faz mais de 1 ano que a minha vida é falar todo dia a mesma coisa: fecha a boca, se controla. Aquele que controla a língua controla o corpo inteiro, entendeu? Então é isso. Mas vamos lá então, né? Já conversamos. Vamos agora para a palavra, né? Jennifer, é Jennifer? Ah, tá. Jennifer, né? O nome dela. Pois é, aprendam com a Jennifer. Aprendam com ela, porque foi um banho de, vamos colocar assim, sabedoria e sofisticação. Boca fechada. Em boca fechada, meus irmãos, não entra mosquito. Presta atenção, hein? Ela foi de uma sabedoria exemplar. Exemplo. Amém? Mas vamos lá, irmãos, nós vamos hoje, presta atenção, nós vamos hoje falar, nós vamos aprender hoje com Naamã. Nós vamos aprender hoje com Naamã.
Naamã, entendeu? Fica, Vânia, fica, porque não é nem comigo, eu só falo muito, né? Mas nós estamos aprendendo junto pela palavra, né? A palavra diz isso, né? A palavra diz para nós ficarmos de boca fechada, falando no grosso modo, né? Mas a palavra fala de uma forma mais requintada, né? Mas é isso aí. E em falar em boca fechada, nós vamos ver aqui algumas coisas em Naamã. A paz, Deninha. Algumas coisas nós vamos aprender com Naamã hoje, né? Quando nós abrimos a boca para a bênção e quando nós abrimos a boca para a maldição, tá? Vamos aprender hoje com Naamã. Vamos ver o que Naamã tem para nos ensinar. Shalom, Viviane, seja bem-vinda, minha irmã. Nós vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar, orando pela tua mãe, viu, Viviane? Vamos lá, em nome de Jesus. 5 de 2 Reis, se você puder abrir a sua Bíblia aí. 5 de 2 Reis. Nós vamos ler sobre a vida de Naamã. Eu quero que você preste bastante atenção, porque tem muita coisa interessante para nós aprendermos hoje. Presta atenção. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Primeiro, quem era Naamã? Amém, minha irmã. Quem era Naamã? Chefe do exército do rei da Síria. Marca isso daí. Primeira coisa que ele era. Era um grande homem diante do seu senhor, diante do rei, e de muito respeito diante de toda a Síria. Porque por ele, por Naamã, o Senhor, Deus, dera livramento aos sírios. Você entendeu aqui? Vou ler de novo, um pouquinho mais rápido, para você pegar bem o que o texto está dizendo. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era varão, homem valoroso. Ele era tudo de bom para a Síria. Ele era tudo de bom para o povo da Síria. Ele era tudo de bom para o rei da Síria. Ele era o chefe do exército da Síria. Ele era o homem estrategista da Síria. Ele era o homem que Deus tinha a bênção dele sobre Naamã. Aqui, ó, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Mas tinha um problema em Naamã. Sabe qual era? Leproso. Vocês sabem o que é um leproso? Vocês já viram uma pessoa leprosa? O leproso, irmãos, ele vai perdendo. Hoje se chama hanseníase, né? Hoje se chama hanseníase. O leproso, ele vai perdendo a pele vai ficando branca, e ele não sente mais dor, ele não sente. Você pode colocar no fogo a pele dele, a carne dele, que ele não vai sentir dor. Vai queimar e ele não vai sentir dor. E vai caindo literalmente os pedaços da pessoa. Naamã estava nessa situação. Naamã era um homem leproso. Era um homem que eu acredito que as pessoas nem chegavam perto dele direito. Deviam cuidar muito, né, com os óleos, com as essências. A medicina da época, ele deve ter visto tudo que tinha, né? E o problema dele era esse. Mas olha o que aconteceu. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então ela era empregada da mulher de Naamã. Uma menina do povo de Israel. Eu acredito que essa menina, né? Uma menina linda, uma menina forte, uma menina cheia de vida, uma menina inteligente, uma menina sábia, uma menina convertida ao Deus de Israel. Porque olha aqui a conversa dela. Olha só a conversa dela. Ela não jogou conversa fora. Ela disse para sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria
Samaria, capital de Israel. Ele o restauraria da sua lepra. Olha isso. Por que essa menina falou isso? Se ela foi levada cativa para a Síria. Ela estava em Damasco, ela foi levada cativa para a casa de Naamã. Ela devia ter toda a raiva do mundo para Naamã. Ela devia ter toda a raiva do mundo contra os sírios, porque ela estava ali como escrava. Ela não estava ali porque ela queria. Ela estava ali porque ela foi roubada da sua família. Mas aquela moça, aquela menina, ela não tinha um coração humano, propriamente dito. Ela não tinha um coração perverso, ela tinha um coração alegre. A alegria do Senhor era a sua força. A alegria do Senhor era a força daquela menina. Mediante a tudo, paz, Charles, mediante a tudo que ela passou, a ser levada como cativa. Imagina essa menina cativa, né? Devia estar andando amarrada, né? Com as mãos amarradas, um cavalo puxando ela, alguém puxando ela, ela andando, né? Ou dentro de uma gaiola, né? Com outros, e foram levados como escravos para a Síria. Ela podia ter toda a raiva do mundo, orar contra esse povo, né? Pedir, Senhor, faz justiça, mata essa gente. Não. Ela vai na sua senhora, ela vê a situação, ela percebe, ela tem a visão da águia. Ela percebe que eram pessoas boas. Apesar dela ter sido levada cativa, mas ela estava, exatamente, ela estava designada no propósito do Criador, exatamente. Mas olha a mente dela, né? A mente dela, porque Deus podia ter passado esse propósito dela se o coração dela fosse ruim, né? Mas ela estava ali com o coração dolorido pela situação do patrão dela, pela situação do amo dela, né? Vamos dizer assim. Vendo a sua esposa chorando pelos cantos de ver a situação de Naamã, um homem tão próspero, tão rico e tão miserável, né? Com a sua saúde completamente jogada, vendo a cova perto de si. E essa menina, ela chega na sua patroa e diz, olha, se o meu Senhor tivesse na frente, né, do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E aquela mulher, a mulher de Naamã, né? Olha aqui, então entrou Naamã. Aliás, antes disso, né, vamos conversar o que aconteceu lá. E essa mulher de Naamã conversa com Naamã e fala, Naamã, aquela escrava que você trouxe do povo hebreu, ela disse que se você pudesse ir lá em Israel, em Samaria, tem um profeta que pode curar você. E ela disse que o Deus de Israel faz muita coisa com aquele profeta. Aquele profeta é um profeta de Deus, é o Deus do povo de Israel. Você já parou para pensar as dúvidas que tinham na cabeça dessa gente? Essa menina, ela era, como é que diz? Ela era uma atalaia dentro da casa de Naamã. Ela devia contar noite e dia as coisas que Deus fazia. Já o Deus que era, como é que é o nome do Deus dele lá? Rimon, né? O Deus Rimon, já não estava tão em alta mais na casa de Naamã. Já tinha o Deus de Israel entrando na casa de Naamã. A casa de Naamã já estava sendo abençoada. Através daquela menina, as bênçãos do Senhor começaram a entrar pelas paredes, pelas janelas. A alegria daquela menina já estava contagiando o ambiente. Aquela alegria daquela menina já estava mudando as configurações de adoração do casal, né? Já estava mudando as configurações do casal. E aí, o que acontece? Naamã ouve a sua esposa e vai no rei, né? E aqui no versículo 4 diz assim, então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, ao rei, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então ele contou tudo, o rei diz que lá na terra de Israel tem um profeta, lá em Samaria ele está, e esse profeta ele cura, ele faz milagres, e o rei gostava tanto de Naamã, que o que o rei fez?
Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata. Olha o que o rei fez: 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, né? Vestes reais, né? Vestes boas. E levou a carta ao rei de Israel. Então, o rei da Síria mandou presentes para o rei de Israel, achando que era o rei de Israel que ia curar Naamã. Olha só a situação. E Naamã segue com a sua comitiva, né? Chefe de estado, e vai para os palácios, né? De Samaria, do rei de Israel. E chega lá, e ele leva a carta ao rei de Israel no versículo 6, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão. Olha o conteúdo da carta: meu servo, para que o restaures da sua lepra. Ele não entendeu que não era o rei, era o profeta. Mas ele mandou a carta para o rei: olha, eu estou mandando o meu servo Naamã para você, e para você restaurar a lepra dele. Já estou te pagando de antecedência, né? Tá dizendo isso, tá? Isso que ele está falando aqui. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, o rei de Israel ficou tão desesperado, porque o rei de Israel, ele não tinha a visão de um homem de Deus. Ele tinha a visão de uma galinha. O rei de Israel não tinha a visão do homem de Deus. Ele tinha a visão de uma galinha. É o que eu falo para vocês. O crente ele pode ter uma das duas visões. Ele pode ter a visão da galinha ou ele pode ter a visão da águia. Vai depender do que você vai buscar, né? O rei de Israel, infelizmente, tinha a visão da galinha. Olha que E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Ele ficou desesperado, ele falou: olha aqui, ó, pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que eles estão buscando ocasião contra mim. Ele já olhou para outro aspecto, ele olhou pelo aspecto da terra. Ele só tinha a visão da galinha, ele não conseguia ter a visão da águia. Ele não entendia os propósitos de Deus, ele não entendia o que era Deus. Ele estava perdidamente olhando para baixo. Ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas ele nunca conheceu a Deus de verdade. Sucedeu, porém, Shabbat Shalom, Marta, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, algum fofoqueiro de plantão, foi contar para Eliseu: ó, o Naamã tá lá na casa do rei, tá no palácio do rei, e tá dizendo pro rei curar ele. Veio um monte de soldados junto com ele, e ele quer que o rei cure ele, mas o rei tá lá desesperado. Corre lá, Eliseu, corre lá. Mas Eliseu não precisava correr, Eliseu não é um homem de Deus, Eliseu tinha a visão da águia. Eliseu olhava a situação por cima, ele conhecia os propósitos do Deus de Israel. Eliseu era íntimo com o Criador. Eliseu não era um ouvinte, não, Eliseu entrava em contato com o Criador. Entendeu? Exatamente, visão espiritual. Olha aqui, ó. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Quem era Naamã? Naamã era um Ciro. Naamã era abaixo do rei, ele era um grande estrategista militar, ele era um grande príncipe militar, vamos colocar assim, líder de todo o sistema militar da Síria. Tinha de tudo, rico. Era um general, exatamente, um general rico. Ele era um homem que tinha, a população o amava, mas não tinha o melhor de tudo, a saúde.
E ele vem agora em Israel, porque aquela menina entrou na casa dele e mudou a casa dele. Aquela menina trouxe o Espírito do Deus poderoso para dentro da sua casa. Veio, pois, Naamã, versículo 9, com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro. Eliseu não foi recebê-lo. Não, ele não foi recebê-lo. Dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. E a tua carne te tornará e ficarás purificado. Vou ler de novo. Eliseu não o recebeu. Lhe mandou uma mensagem dizendo, vai, lava-te 7 vezes. Presta atenção, meu irmão. Eliseu mandou ele se lavar 7 vezes no Jordão. E a tua carne te tornará e ficarás purificado. Essa foi a ordem. Essa foi a ordem. Porém, Naamã muito se indignou. E se foi. Naamã foi reclamando. Naamã não se conformou com aquela situação. Ele não se conformou. Ele achou aquilo uma falta de tudo. Que homem é esse que me manda eu lavar no Jordão? Quer ver aqui, ó? Eis que eu dizia comigo. Certamente ele sairá, né? Eu com essa carruagem toda, com todos esse exército em volta de mim, na porta da casa do profeta ele vai sair, vai fazer reverência à minha pessoa, né? Ele estava acostumado a isso, né? Estava acostumado a isso. E agora o profeta não sai, ele manda falar, manda o recado. Aqui, ó. Certamente ele sairá e pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Esse é o que Naamã queria, é o que Naamã ansiava, é o que Naamã desejava. Nem não são porventura Abana ou Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Boa noite, Aline. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Ele estava nervoso, ele estava bravo. Não era o que ele estava acostumado na vida dele, não. Ele estava acostumado em altos graus, ele estava mesmo sendo um leproso, mas ele era o cara. E de repente ele larga de ser o cara. E ele tem que se lavar num rio sujo, num rio barrento, num rio aonde o povo de Israel atravessou para entrar na terra prometida. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, olha que lindo, né, quando Deus quer agir. Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então eles conseguiram mostrar para Naamã que o profeta não pediu nada demais para ele. Ele somente falou para ele passar no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Entenderam? 7 vezes ele mergulhou naquela água suja do Rio Jordão. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Irmãos, presta atenção aqui. Naamã, quando desce naquele Jordão, a cabeça dele está em parafuso. Para ele descer naquela água, ele tinha que se despir das suas vestes. Ele tinha que tirar aquelas vestes sujas. Ele tinha que tirar aquelas vestes cheias de água da lepra. Ele teve que despir a sua vida, despir a sua alma. Ele teve que se despir de
tudo e ficar nu e entrar nas águas do Jordão. Mergulhou uma vez, nada. Mergulhou outra vez, nada. Ele devia falar assim, gente, eu não vou parar com isso, não vai acontecer nada. Mergulhou de novo, nada. Quarta, quinta, sexta, mas na sétima ele já estava humilhado. Naamã já estava nas mãos do Senhor. Presta atenção, Naamã começa a mudar a vida dele quando entra aquela menina na casa dele. Naamã escuta tanto sobre o Deus de Israel na boca daquela criança. A casa dele devia ser uma casa triste, austera, por causa da enfermidade dele. Onde tudo tinha que ser, onde ele sentasse ninguém podia sentar. Aonde ele comia ninguém podia comer. A esposa dele devia viver uma vida de tensão, sem poder se relacionar com seu esposo. Quantos anos naquela situação, mas ela ali, triste, acovardada. Mas quando aquela menina entra naquela casa, tudo começa a mudar. Porque o Espírito de Deus invade através daquela criança, ele invade aquela casa. E Naamã, quando vai falar com o rei, ele já tem uma perspectiva de algo que ele não tinha. E o rei vê nos olhos dele a alegria vindo, porque o Espírito Santo já estava mudando Naamã. E ele vai para o rei de Israel. O rei de Israel não deu jeito, Eliseu fica sabendo, manda chamar. E agora Eliseu manda o recado. Eliseu não vai, Eliseu não se dobra. Por que Eliseu não se dobra? Porque Deus tinha um compromisso em colocar Naamã no nível que precisava estar. Deus tinha que conversar com Naamã no mergulho das águas. Deus tinha que falar com Naamã, Deus tinha que trazer Naamã na humilhação de servo no mergulho das águas. E 7 vezes Naamã mergulhou naquelas águas. 7 vezes. Primeira nada, segunda nada, terceira ele já estava desesperado, na quarta ele já estava que ele não aguentava mais, na quinta ele começa, seja o que Deus quiser, na sexta, Senhor, eu sei que eu não vou ficar bom, eu acho que o Deus de Israel não gosta de mim, mas quando é na 7ª vez, ele levanta e ele olha para o seu corpo, e ele vê o corpo dele como um corpo de criança. Ele vê aquelas feridas todas, não existe mais. Ele é uma nova criatura. Ele é um novo ser e aqueles que estavam com ele estão perplexos do poder do Deus de Israel. O poder do Deus de Israel sobre a vida de Naamã, através de uma menininha que ele raptou, que ele levou como cativa, mas aquela menina não tinha o coração de um cativo, ela tinha um coração de um transformado pelo poder de Deus. E ela leva para dentro da casa de Naamã a alegria da salvação. E Naamã vem completar a salvação dele dentro das terras de Israel. Há profeta em Israel. Olha agora. Então, deixa eu ver aqui onde que eu tô. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificada. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse:
Eliseu disse para ele: vive o Senhor, em cuja presença estou. Agora Eliseu está na frente dele. Eliseu já passou para a frente da casa e está conversando de frente a frente com outro servo de Deus. Quando Naamã veio para falar com Eliseu, ele estava em processo, mas agora Naamã está como servo do Senhor. Presta atenção. Viva o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei nenhum presente. E estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê a esse teu servo, a ele próprio, uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses. Shalom, Vanise. Senão ao Senhor. Agora a conversão estava feita. Naamã aboliu os outros deuses da vida dele. Nisso, perdoe o Senhor ao teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Então ele está fazendo um pacto com Deus de Israel, que ele não vai mais para a casa de Rimom, ele não vai mais para os deuses dos Círios. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso, perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E ele foi. Nós vamos pegar essa primeira parte. Naamã. Naamã simboliza o quê? Os gentios. Irmãos, presta atenção. Deus já cuidava dos gentios naquela época. E quando Jesus vem, Deus passa a graça que era para o povo de Israel. O Senhor também expande essa graça para os gentios, como Naamã. Nós somos Naamã. Por que Naamã mergulha 7 vezes as 7 igrejas do Apocalipse? Para cada igreja, Deus tem um aviso. Para cada igreja, Deus tem uma promessa de salvação. 7 mergulhos, 7 oportunidades. E esse homem, nós, os gentios, seguramos a graça de Cristo. E estamos plantados na terra de Israel. Qual é a terra de Israel onde nós estamos plantados? É a palavra do Senhor. Está aqui. A palavra do Senhor. Exatamente por isso de Samaria, 10 tribos de Efraim, exatamente. Irmãos, presta atenção. Naamã representa nós. Naamã representa o povo gentil. Por isso, irmãos, eu fico indignada quando judeus, né, ou judaizantes tentam nos fazer virar judeus, tentam nos fazer usar kippá, tentam nos fazer usar roupas que nós não usamos, né? Tentam nos transformar naquilo que nós não fomos chamados para aquilo. Nós somos chamados como Naamã. Nós somos gentios. Naamã somente levou a terra de Israel. Naamã não diz que ele foi circuncidado. Não diz isso. Mas diz que Naamã levou terra de Israel. Terra é para plantio. Terra é para plantar. Sim, a salvação vem do judeu. Ela vem do judeu com certeza. Jesus era judeu. Mas os dogmas não são para os gentios. Exatamente aí que a Marta falou.
eles querem tirar a nossa identidade como gentios. Não, nós somos gentios, nós somos chamados na graça. Nós fomos chamados como Naamã. Nós sabemos que a salvação vem do judeu. Tanto que a nossa plataforma está aqui. O Velho e o Novo Testamento. Em momento nenhum nós negamos. Não. Nós temos os 10 mandamentos como nosso condutor. E os 10 mandamentos vêm da onde? Das mãos de Moisés. O próprio dedo do próprio Deus escreveu nas tábuas. E nós praticamos os 10 mandamentos. Mas nós não precisamos nos circuncidar. Nós não precisamos observar o que observam. Muitas, né? Por quê? Porque nós não somos. Nós somos efraimitas? Com certeza. Mas estamos longe de lá. Mas temos a graça como Naamã. Naamã levou a terra. Naamã levou como ser plantado na terra. Exatamente, aí o Senhor falou tudo. Somos circuncidados na cruz de Jesus. Graça e paz, Val. Somos circuncidados na cruz de Jesus. Aí você falou tudo. E a Marta falou, né? A Marta colocou aqui. Tentam nos tirar a nossa identidade como gentios, né? Mas nós somos circuncidados, o nosso coração é circuncidado. O Senhor falou lá atrás, né? Que ele não queria a circuncisão do prepúcio, ele queria a circuncisão do coração. E Naamã vai 7 vezes, ele mergulha. 7 vezes, 7 igrejas do Apocalipse, né? Naamã, ele vai, vamos ver Provérbios 6,16, vamos ver Provérbios 6,16, diz assim, ó. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos. Deus tirou o altivo no primeiro mergulho de Naamã. Deus tirou a altivez de espírito de Naamã. Entendeu? Sim, para eles somos considerados imundos, exatamente. Olha aqui, ó. Primeiro mergulho de Naamã, saiu a altivez. Segundo mergulho de Naamã, saiu a língua mentirosa. Terceiro mergulho de Naamã, saiu as mãos que derramam sangue inocente. Quarto mergulho de Naamã, coração que maquina pensamentos viciosos. Quinto mergulho de Naamã, os pés que se apressam a correr para o mal. Sexto mergulho de Naamã, testemunha falsa que profere mentiras. Sétimo mergulho de Naamã e o fatal, o que se tirou tudo aquilo que semeava contenda entre irmãos. Você vai falar assim, como irmã Ruth? Não se esqueça, Naamã era um homem do governo. Todos os homens de governo são movidos à intriga. Todos os homens de governo são movidos à contenda entre irmãos. É um jogando o governo contra o outro. É um fazendo fake news contra o outro. É um falando mal do outro. Deus foi despindo Naamã de acordo... Aliás, a roupa fedorenta, a roupa imunda da lepra, ele já deixou lá em cima, na ribanceira do rio. Agora ele vai mergulhando para tirar as arestas que tinha no homem Amã. Nós, como igreja de Cristo, como templos do Espírito Santo, precisamos mergulhar nas águas profundas do conhecimento da palavra. Que está lá, né? Lembra? Que as águas davam nos artelhos de Ezequiel, depois dava no joelho, dava na cintura, dava nos lombos e de repente não dava mais, as águas estavam só a nado. Nós precisamos mergulhar nas águas, nas profundezas das águas do Espírito. Foi o que Naamã fez. Eu vou ler de novo aqui para você entender. Exatamente a mídia, mas os governantes ainda fazem isso. Tanto que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo hoje
como é que eu posso, na atmosfera do anticristo, né? Nós estamos vivendo na atmosfera do anticristo. E a atmosfera do anticristo é uma atmosfera de rebelião. Olha, eu vou ler de novo. Primeiro mergulho de Naamã, olhos altivos, foi embora. Segundo mergulho de Naamã, língua mentirosa, foi embora. Terceiro mergulho de Naamã, não derrama mais sangue inocente. Quarto mergulho de Naamã, o coração que maquina pensamentos viciosos foram embora. Quinto mergulho de Naamã, os pés que se apressam a correr para o mal. Sexto mergulho de Naamã, falsa testemunha que profere mentiras. Sétimo mergulho de Naamã e último, saiu o espírito de contenda, saiu o espírito de dissensão, saiu o espírito de calúnia, totalmente saiu aquele que coloca irmão contra irmão, que é abominação diante do Senhor. É assim que nós precisamos estar, é assim que nós precisamos viver. Essa é a igreja que Cristo levantou para herdar a vida eterna agora. É a igreja que passa pelo batismo de Naamã. 7 batismos Naamã passou. Ele tirou o grosso, deixou o grosso em cima na ribanceira. Aquela roupa molhada da lepra. Roupa imunda, fedida. Agora ele está nu para tirar aquilo que o resquício do pecado de dentro de si. Nós precisamos, como igreja de Cristo, mergulhar nas águas do Jordão. Mergulhar e pedir para o Senhor, Senhor, tira de mim tudo aquilo que não é teu. E vai mergulhando, até que você saiba que você está livre das obras infrutuosas das trevas. Essa é a igreja que vai herdar a vida eterna. Essa é a igreja que vai herdar a vida eterna. Mas agora presta atenção o que acontece. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 20. Acontece algo aqui. Então, Geazi, exatamente, arrancar os penduricalhos. Então Geazi, moço de Eliseu, moço que contemplava a face de Deus com Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que eu vou correr atrás dele e vou tomar dele alguma coisa. Geazi conhecia os caminhos do Senhor. Geazi conhecia o profeta Eliseu. Ele conhecia na intimidade Eliseu. Ele sabia que Eliseu era um homem de Deus. Ele sabia. Mas ele fica indignado porque ele não pôde pegar naquelas riquezas. Ele tinha a palavra de Deus. Olha isso, ele tinha a palavra de Deus no coração dele. Ele tinha o exemplo de Eliseu na vida dele, nos olhos dele. Ele sabia que Deus não ia deixar faltar nada para ele. Ele sabia que as riquezas desse mundo não valem nada. Ele sabia. Mas ele cresceu os olhos no dinheiro. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrar e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: ainda vai mentir, ainda vai mentir. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas, da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. Olha a tranqueiragem de Geazi. Um homem que conhecia tudo. Ele conhecia o caráter do profeta e conhecia o caráter de Deus.
E disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos, e instou com ele, e amarrou os 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços. Ainda mandou os moços levarem com ele, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na sua casa. Exatamente, pastor, exatamente. Tomou-os das suas mãos e depositou na sua casa. E despediu aqueles homens e foram-se. E Geazi achava que ele estava... Nossa, ele agora ganhou o dia. Ganhou o dia, ele mentiu, ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Ele através da cura de Naamã, ele se prevaleceu, os olhos cresceram, e agora ele abocanhou, através da mentira, de uma verdade que aconteceu. A verdade era a cura. A mentira foi o que ele fez, dizendo que tinha chegado 2 pessoas lá e que Eliseu mandou ele lá buscar. Ele conhecia a palavra, ele não era inocente, não. E então ele entrou e pôs-se diante do Senhor, voltou para a casa de Eliseu e se colocou todo bonitinho lá, né? Então disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E ele disse: teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. 2 mentiras. Porém ele disse para Geazi: porventura não foi contigo o meu coração? Sabe o que aconteceu? O profeta tinha a visão da águia. O profeta olhou nos olhos de Geazi, e os olhos são a janela da alma. Entendeu? Exatamente, comprometeu o nome do profeta. Não se esqueça, meu irmão, que os teus olhos são janela da alma. Os olhos de Geazi foram a janela da alma. Eliseu, com o Espírito Santo do Senhor, visão da águia, olhou para Geazi e percebeu que Geazi cresceu os olhos, e Geazi ficou indignado com o profeta, porque o profeta não quis pegar nada. Olha aqui, ó. Porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Deus mostrou para Eliseu o que estava acontecendo. Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes? E olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, servos e servas? Por que ele estava falando isso? Porque o coração de Geazi era o intento dele fazer com aqueles talentos de prata, comprar tudo isso. Ele queria ser dono, ele queria ser rei de fazendas, ele queria ser rei de animais. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti. E a tua semente para sempre ia ficar o quê? Na geração dele ia ser hereditário o vírus da lepra na geração de Naamã. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Você está entendendo, meu irmão? Essa é a igreja corrompida. Ela é a igreja de Laodiceia. A igreja da corrupção, é a igreja que quer dinheiro, ela conhece a palavra de Deus, né? Eu estou falando do núcleo duro das igrejas. Eles conhecem, eles sabem o que é a palavra de Deus, eles têm ciência do que eles estão fazendo. Mas eles amam o dinheiro, eles amam o luxo, eles amam a marca. Irmãos, presta atenção, marca. Nós temos uma marca final, não é? Mas as marcas anteriores, né? Louis Vuitton, não é isso? Louis Vuitton, Gucci, que mais que tem de marca aí? Mercedes-Benz, Chevrolet, né? Cozinha Gourmet, Itatiaia,
Guzia gourmet não sei das quantas, o caviar não sei da onde, como é que fala, as ovas de tainha não sei mais de que lugar, água francesa, é isso que eles gostam. Geazi também estava gostando disso. Ele se aproveitou do milagre para conquistar. Né? Pensou que ia conquistar os bens materiais. Leproso, de que ia servir todo aquele dinheiro que ele ficou? Com aquela lepra, do que ia servir todo aquilo que ficou? E ainda por cima, passou para toda a sua geração. Tá aqui, ó. Não sou eu que estou falando, não. Tá escrito. Aqui, ó. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente. Ele amaldiçoou toda a sua casa, por crescer os olhos naquilo que não era para crescer. Quantos aí, né? Vocês viram esses dias o chapeleiro, né? Recebendo o grau 33 da maçonaria, o grau de, como é que é? Não morre mais, né? Como é que chama? Como é que é a pessoa que não morre mais, gente? É imortal. Recebendo o grau de imortal da maçonaria dentro da própria igreja, que ele chama de igreja. Exatamente, as pessoas são boas em retribuir, elas gostam, né? Gostam de retribuir. Meus irmãos, prestem atenção, aqui tem uma lição para nós. A lição de limparmos as nossas vestes. E a lição, né? Foi o chapeleiro. O chapeleiro é aquele escurinho que vive de cowboy, lembra? Da igreja, como é que é? Mundial? É mundial do Reino de Deus, é isso? Ai, não lembro agora. É a igreja mundial, né? É o Val Santiago. Val Santiago, lembra quem é? Eu tenho eu acho que eu coloquei aí no meu feed, tá? Eu acho que eu coloquei o vídeo no meu feed. Então, irmãos, presta atenção. Eles se dobraram à loja, eles se dobraram às coisas desse mundo. Dentro, exatamente, pastor do chapéu, dentro da própria igreja. Exatamente, grau 33. Você sabe que grau 33 já está chegando, quem passa daí já é um Illuminati. Quem passa desse grau já é um Illuminati. É o que o trombeta né? 5º grau da magia, né? Porque ele já passou do 33 faz tempo, entendendo? Né? E aí vem o homem com a espadinha aqui, espadinha ali, e pela ordem de Shakespeare, né? E coloca lá. E o homem se torna imortal. E um homem que conhece a palavra de Deus. Mas ele se prevalece da palavra, porque ele sabe que Jesus tem poder. Isaías, espera lá, ó, Isaías 4. Abre a sua Bíblia em Isaías 4. Tem uma coisa muito interessante lá. Desde menina eu escutava minha mãe falar sobre isso. Diz assim, olha aqui, ó, 7 mulheres, Naamã, 7 mergulhos, 7 igrejas do Apocalipse, 7 mulheres, 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem dizendo, nós comeremos o nosso pão e nos vestiremos das nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Entendeu? Tá entendendo? Tá aqui, ó. 7 mulheres, tem as 7 igrejas do Apocalipse e tem as 7 mulheres de Isaías 4 também. Elas querem o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. No nome de Jesus, meu irmão, o céu e a terra tremem. Mas elas querem se vestir das suas vestes rotas, suas vestes encarniçadas, suas vestes manchadas do pecado, do adultério,
suas vestes manchadas com a feitiçaria da loja. Eles só querem ser chamados pelo teu nome. Aonde você está, meu irmão? Quem você é? Onde nós estamos, afinal das contas? Onde eu e você estamos? Em que igreja nós estamos? Na igreja, na vida de Naamã, ou nós estamos na vida de Geazi? É a hora de nós buscarmos a face do Senhor. Faltam somente 830. 830, deixa eu pegar aqui meu papelzinho para não falar besteira. 835 dias para o término da geração da figueira. Muito próximo da volta de Jesus, muito próximo. O que nós estamos fazendo? Vanise, o grau 33 corresponde à idade de Cristo. Você tem que entender o seguinte, minha irmã, que tudo deles é 33. Sempre múltiplo de 3. 3, 6 e 9. É o número, são os números que eles aderem nisso tudo, entendeu? Então, não é só o grau 33 daí não, tá? A idade de Cristo, o grau da loja, mas também nós temos o grau 33, de latitude 33, que é um grau aonde passa-se muita coisa. Shalom, Luciana, quase na hora do amém. Já estamos terminando aqui, mas depois você escuta a mensagem toda. Então, meu irmão, está na hora de nós decidirmos de que lado nós vamos estar. De Naamã? Naamã foi plantado em terra fértil, ele levou a terra de Jerusalém, a terra de Samaria, terra de Israel. Ele leva para a Síria, para poder fixar raiz no Deus de Israel. E Geazi volta para a lama. Geazi adquire a lepra de Naamã. Entendeu? Presta atenção. É tempo de decisão. É tempo de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu espero que essa mensagem tenha falado com você como falou na minha vida hoje. Essa mensagem tocou profundamente o meu coração hoje. Eu espero que tenha tocado o seu também. Eu tenho pedido para o Senhor me dar um livro para eu ler com vocês, né? Mas o Senhor não está me dando livro, o Senhor está me dando temas, né? Então eu vou seguir naquilo que Deus está mandando eu fazer. E esse tema hoje foi, assim, eu passei o dia inteiro meditando nisso. Eu passei o dia todo meditando nessa mensagem, sabe? Colocando a minha vida diante disso daqui. E pedindo ao Senhor que Ele não me deixe ser um Geazi da vida, mas que Ele me transforme a cada dia mais em um Naamã. Geazi era um circuncidado. Geazi era um circuncidado. E Naamã não era circuncidado. Naamã era simplesmente o gentio. Que Deus já tinha os olhos nele. Deus já tinha o seu olhar em Naamã, porque as guerras que Naamã ganhava, o Senhor abençoava. O Senhor foi tão maravilhoso com Naamã, que ele mandou aquela menininha, aquela mocinha, para a casa de Naamã, para transformar a vida de Naamã. E eu creio, irmãos, na minha visão, né, pelo aquilo que a gente já vive, que a gente já viveu, que quando ele volta limpo, curado, essa menina glorifica a Deus. E ela já não passa a ser mais uma escrava, mas passa a ser uma filha. E assim ela vai evangelizando a Naamã, ela vai mostrando a Naamã tudo aquilo que ele deveria seguir, ela vai ensinando a Torá para Naamã. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar qual igreja formou na casa de Naamã? Você já parou para pensar que igreja que formou na casa de Naamã? Um improvável.
Um homem que não tinha esperança. Um homem completamente sem esperança. E Deus coloca uma menininha lá dentro para dar esperança para aquele homem, para aquela mulher. E dali para frente eles passam a viver na plenitude da graça de Deus. Eles passam a viver na plenitude do poder da palavra. Meu irmão, não perca a plenitude do poder da palavra de Deus na tua vida. Não perca. Por nada desse mundo. Não perde, não. Avança em fé e graça na tua vida. Mergulha nas águas do Espírito. Limpa, tira a tua roupa manchada da carne, deixa ela no barranco do Rio Jordão. Desce para o rio, mergulha, tira de ti tudo aquilo que não vem do Pai. Limpa a tua vida, para que você possa ser achado por digno de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, essa palavra, porque o Senhor tem ministrado desde cedo essa palavra no nosso coração. O Senhor tem colocado essa palavra como um bálsamo nas nossas vidas nesse dia. Nos ajuda, Pai, a enfrentar os últimos dias desse mundo, esses 835 dias que tem pela frente. Nós não sabemos o dia, a hora, não sabemos, nós sabemos que o tempo é esse. Então, dentro desses 830 e poucos dias, e nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que as nossas vestes possam estar alvas como a neve. Que nós possamos cantar: bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Sim, neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavados, mais salvos que a neve serei. Pai, ajuda que o nosso coração possa ficar limpo diante da tua presença, que nós possamos mergulhar nas águas do Espírito Santo e buscar de ti a tua misericórdia, buscar de ti a salvação. Guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal, nos abençoa, sê conosco, protege, blinda as nossas almas, para que em breve nós possamos estar junto do teu Filho. Te agradecemos, Senhor, por tudo, nós te louvamos por tudo, por essa oportunidade, no nome honrado de Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, eu tô sentindo uma coisa tão gostosa aqui dentro de mim que você não tem noção. Eu espero que você também esteja sentindo o mesmo que eu tô. E que você possa caminhar na força dessa palavra. Não uma palavra que vem de mim, não. Essa palavra o Senhor ministrou no coração hoje o dia inteiro. O Senhor falou comigo hoje o dia todo nessa palavra. Que você possa, meu irmão, poder meditar, colocar a tua vida como Naamã, se humilhar no pó, se humilhar nas águas sujas do Jordão, aparentemente sujas, mas são águas purificadoras, são águas que limpam, são águas que lavam o pecado do teu coração. Amém?
Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.